Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à minha live do dia 6/7/2020. Sejam bem-vindos a todos. Hoje teremos aqui um convidado especial, certo? Que é Dr. Henricley Andrade, que é ex-presidente da OAB de Sergipe, e ele é um ícone da nossa advocacia sergipana, certo? Sejam bem-vindos. Obrigada, Nazaré, pela sua presença. Lucas, muito obrigado pela sua presença. Sejam bem-vindos a todos. Agradeço a todos que estão aqui fazendo parte das minhas lives, né? Nessa plena segunda-feira, vocês estarem comigo aqui às 8 horas, para mim é uma honra, certo? Arthur, meu amigo, muito bem-vindo. Sejam bem-vindos a todos à minha live. Quero deixar claro que esses encontros serão nas segundas, quartas e sexta-feira, certo? Nas segundas-feiras nós teremos temas relacionados à pandemia e ao direito ou a outros ramos da ciência. Seja bem-vindo, Fábio Viana. Na quarta-feira teremos encontros que tratarão do tema direito do consumidor, certo? E nas sextas teremos encontros que tratarão do direito digital, de vários ramos, incluindo o direito digital, como o direito digital se ramifica, né, e toma conta do nosso ordenamento jurídico. Por favor, sejam bem-vindos a todos. Nossa live de hoje, ela vai tratar de alguns benefícios da assistência social, da previdência social, principalmente da CI. Seja bem-vinda, minha querida. Alexandre Santos Borges, boa noite, seja bem-vindo. A Daine, minha querida aluna. Dr. Henricley, seja bem-vindo, Dr. Henricley. Nosso convidado de honra, seja bem-vindo. Como eu estava dizendo, a nossa live de hoje será Ana Evangelista. Seja bem-vinda, Ana. Boa noite, doutor Henricley. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com você e todos os amigos que acompanham essa live, né? Boa noite, é um prazer para mim. Eu quero agradecer o convite, desde já, que foi me feito. Muito obrigada. Né? Essa oportunidade de estar aqui essa noite conversando com vocês. É um prazer imensurável estar tratando com o senhor, que é um ícone, né, para nós. Foi meu professor na UNIT, né, quando eu estava na graduação, e tem nos ensinado a cada dia, a cada passo, a democracia, a cidadania, os direitos sociais, e realmente é uma pessoa de grande relevância, muito querida para mim e para todos os sergipanos. Doutor Henricley, nós vamos tratar hoje alguns temas relacionados à pandemia. Todas as segundas eu tenho reservado as minhas lives para tratar sobre alguns temas relacionados à pandemia. Como é muito vasto, o direito é muito amplo, a gente não vai estar aqui abordando, querendo abraçar o mundo, né, em uma hora só apenas. Eu lá no meu YouTube, eu tenho um canal, né? Peço que vocês me sigam, se ainda não estão me seguindo. Olá, Marcelo Peixoto, seja bem-vindo, meu aluno. Tem muitas pessoas que foram meus alunos aqui. E o que a gente vai querer abordar é de uma forma simplificada, né, o auxílio emergencial, certo? Nós sabemos que no dia 2 de julho, o governo ele encerrou o prazo para solicitações. Porém, estima-se que ainda há mais de 2 milhões de brasileiros que estão com seu requerimento ou foi indeferido ou está sendo reavaliado, está sendo reestruturado. Por isso, a importância ainda, apesar de que muita gente diz assim, mas a solicitação já acabou. Mas tem muita gente ainda em dúvida, mandando perguntas para mim, que eu também trato dessa área, né? Atuo também nessa área. E aí a gente veio abordar justamente essa parte somente hoje, tratando do auxílio e tratando dos direitos
decorrentes da pandemia, dos direitos do trabalhador, que eu quero que o senhor aborde, certo? Vou começar falando do direito previdenciário, somente na parte do auxílio emergencial, certo? E depois o senhor vai começar a tratar dos direitos do trabalhador, principalmente com a MP 927, né? Que foi de 22 agora, de julho. Tem duas MPs, né? Duas medidas provisórias que são muito importantes. A MP 926, que trata de todo o conjunto da estruturação da administração pública com relação à pandemia, que aí envolve outros aspectos que não vamos tratar aqui, porque envolve aspectos administrativos, de saúde pública e outros mais. O que a gente veio abordar somente é para tirar minhas dúvidas, né, das pessoas que me perguntaram sobre o auxílio emergencial. Pois bem, primeiro, nós vamos dizer quais são as pessoas, porque até hoje, o senhor acredita que tem pessoa que liga para mim e pergunta, doutora, mas eu não tinha direito. Quais são os meus direitos? Até hoje as pessoas ainda perguntam e ficam indignadas porque não receberam. Pessoal, esse auxílio, ele foi disponibilizado pelo governo federal apenas para pessoas de baixa renda e para, num primeiro momento, para aqueles que são trabalhadores informais. Quais são os trabalhadores informais? Aqueles que não têm carteira assinada. Mas aí ficou uma confusão. Entra trabalhador, como é que se diz? Empresário, microempresário. Então, o próprio governo, ele ficou naquela indecisão, criou muita expectativa, né, para vários tipos, várias camadas da população, da nossa sociedade, e que muita gente não soube nem requerer. Então, se o requerimento foi online, se o requerimento foi disponibilizado por meio de um aplicativo, né, da Caixa Econômica Federal, que fez uma parceria com o governo, muitas pessoas tiveram o seu requerimento indeferido simplesmente por não saberem colocar os dados corretamente. Eu vou dizer por quê, vou explicar. Por exemplo, mães chefes de família, elas, segundo o governo, segundo essa medida provisória, esse decreto, teriam direito, sim, a uma cota no valor de R$ 1.200. As mães chefes de família, certo? Porém, uma cliente minha me ligou e disse o seguinte, fez uma pergunta. Doutora, eu moro com minha mãe, tenho 2 filhos e eu vou requerer esse auxílio, né? Vou requerer esse auxílio como mãe chefe de família. Mas minha mãe também é chefe de família e nós não somos casadas, ou seja, são 2 mães solteiras numa mesma família. Elas tinham a expectativa de receber, então, R$ 2.400, mas não é assim que o governo disponibilizou. O governo disponibilizou uma cota de R$ 1.200 para uma mãe de família, naquela família, e se tivesse 2 mães ou 3 naquela mesma família, mães solteiras, ele acrescentaria o valor de R$ 600. Então, nenhuma família só poderia, 2 mães ou 3 mães solteiras, receber R$ 1.800 ao total, certo? Essa foi a primeira dúvida. A segunda dúvida foi que me ligaram perguntando o seguinte, doutora, me explica uma coisa. Eu estou com receio porque eu tenho dívidas bancárias, né? Eu tenho juros no meu cheque especial, eu tenho dívidas bancárias que estão lá e eu acho que quando cair esse auxílio, né, nesse determinado banco, vai, entre aspas, comer esse meu auxílio, eu vou ficar sem nada. Não. O governo federal, ele fez uma parceria com os bancos para que fosse aberta uma conta separada para estar disponibilizando esse auxílio. Então, essas pessoas que tinham alguma dívida, algum débito, eles não ficaram prejudicados. Eles não seriam prejudicados, certo? Agora, tem outras dúvidas. Segundo as regras, poderiam receber esse auxílio pessoas inscritas em Bolsa Família. Muita gente teve dúvida, ligou para mim, dizendo, mas está sendo negado o meu Bolsa Família. Eu vou explicar por que foi negado. Pessoas inscritas no Cadastro Único até 20 de março de 2020,
Porque teve um problema, doutor Henrique Clay. Muita gente começou naquela agonia, vou me cadastrar agora para receber o auxílio. Gente, só poderia receber quem tivesse já inscrito. Que a pandemia, quando a pandemia começou, só poderia receber quem já tivesse inscrito. Quem não se inscreveu não tinha esse direito, entendeu? E aí foi gerada muita expectativa e muita frustração, infelizmente, né? Agora vamos ver outros requisitos que as pessoas não souberam ou fizeram aleatoriamente sem consultar alguém que entendesse, pelo menos fosse disponibilizado, né, alguém para ajudá-los. As pessoas tinham que ter 18 anos, no mínimo 18 anos de idade, certo? Na época que fizeram o requerimento. Elas tinham que ser de família de baixa renda. O que é família de baixa renda? É aquela onde cada pessoa que compõe a família, ela recebe meio salário mínimo. E não pode ultrapassar nessa família até 3 salários mínimos. Se for 4 em diante, não tem direito a receber, não tinha direito a receber. Agora vamos ver quem não pode receber. Os desempregados que estiveram recebendo o seguro-desemprego, eles não tinham direito a receber. Teve uma pessoa que entrou em contato comigo, que teve muita raiva porque o trabalhador dela não tinha assinado a baixa da carteira e ela ficou prejudicada. Mas, infelizmente, como são dados cadastrais, são dados eletrônicos, não tem como modificar. E muita gente perdeu por causa disso. Quem recebe pensão do INSS também não recebia, não tem direito. Quem está aposentado não tem direito. Quem tem trabalho formal, de carteira assinada, não tem direito. Pessoas que recebem Bolsa Família, mas que ultrapassam 3 salários mínimos, não tem direito. Por isso, muitas pessoas, eu recebo salário família, mas não estou recebendo. Sim, mas da sua família, o total, se for maior do que 3 salários mínimos, não recebe. Quem tiver outro benefício de previdenciários, com exceção do Bolsa Família, não recebe. Bom, e como receber, então? Os inscritos do Bolsa Família, eles receberam ou receberão, estão em análise, conforme o seu calendário. Essa foi uma dúvida constante. Não precisava, você que já tem um calendário agendado, ir lá e fazer outro requerimento, porque o sistema é eletrônico, é digital. O sistema não tinha outra pessoa do outro lado para dizer assim, sim, a senhora tem Bolsa Família, a senhora não tem. Não tinha, minha gente. Vocês conversaram diretamente com a máquina. E a máquina, 1 mais 1 igual a 2. Ela é exata. Então, muita gente deixou de receber por causa disso. Por falta, simplesmente, de colocar os dados corretamente. A pessoa que recebia Bolsa Família, ela não poderia ter feito uma nova solicitação. Porque no cadastro do Bolsa Família, ela já teria esse direito garantido. Aí o que foi que ocorreu? Muita gente foi lá e requereu. Só que o cadastro, às vezes, doutor Henrique Clay, estava no nome de uma pessoa só daquela família. Aí a irmã, a sobrinha, foi lá e requereu, sem avisar, né? Uma sem avisar a outra. O que foi que ocorreu? Os dados foram bloqueados. Estão sendo bloqueados. Porque quando bate no cadastro de informação, vê que aquela família já recebe um benefício de assistência social e não pode receber 2. Gente, o auxílio emergencial é um benefício previdenciário. É emergencial. É só durante a pandemia. Mas não deixa de ser um benefício previdenciário. E assim sendo, é uma regra que todos nós sabemos. 2 benefícios é impossível uma mesma pessoa receber. A Previdência barra, entende? Então, muita gente se atrapalhou, está com seus cadastros aí bloqueados, está aí com os cadastros prejudicados e está sendo reavaliado. O governo está reavaliando, porque realmente as pessoas precisam, estão em situação de extrema miserabilidade, né? Mas, infelizmente, por uma falta de informação, houve isso. Vamos tirar outra dúvida. No caso de empresas
no caso de empresas, isso eu vou deixar para o senhor responder. No caso de empresas que tiveram corte de salário e corte de suspensão, né? A variação da suspensão da sua jornada de trabalho, teriam direito ou não? O senhor pode responder? Ô, Adriana, boa noite a todos. Adriana Celestino, Boa você noite. tem feito um excelente trabalho nessas lives de utilidade pública, né? Essas informações são muito importantes. Muita gente realmente não sabe, né? Primeira coisa, é bom. Então, parabéns. Muito Você, obrigada. que bom que há alguns anos atrás eu lhe conheci como aluna, hoje nós estamos conversando com uma professora, né? E Obrigada, professor. tem uma aula muito boa, você está dando aqui isso, uma informação muito útil. Muito Primeira obrigada. coisa, a gente tem que abordar uma diferença. Há uma diferença entre auxílio emergencial e benefício emergencial. O Isso, benefício emergencial é para aqueles que têm carteira assinada, que têm relação de emprego. E aí isso, é aquele benefício emergencial para salvaguardar o emprego. E eles é previsto quando quais são os requisitos para esse benefício? É quando há uma suspensão do contrato de trabalho, né, ou redução da jornada e do salário. Essa redução pode ser feita entre 20%, 50% ou 70%, mas também tem prazo. Né? O prazo da redução é de até 90 dias e o da suspensão é até 60 dias. Então, certo. e aí você vai receber o benefício. Complementa o seu salário com o valor da redução? Não. Vai pegar a base, né, dos últimos 3 salários que você recebeu, os últimos 3 salários, né, e fazer um valor correspondente do seguro-desemprego se você tivesse sido demitido. Então, você não recebe o valor integral, o complemento integral da redução, mas recebe baseado no valor que você iria receber com o seguro-desemprego. E esses valores, eles variam entre, no mínimo, R$ 261 e, no máximo, 1.813. E aí vai depender de cada caso. Essa é a questão do benefício. Isso também, professor, deve se levar em conta se o empregador tiver um acordo com o empregado ou não, Sim, é preciso ter um né? acordo. Né? A É, suspensão do contrato de trabalho, como a redução da jornada ou do salário, pressupõe um acordo entre as partes. Né? eu estou perguntando isso porque muita gente que está assistindo aqui é aluno ainda e não entende. Não, pressupõe um acordo entre as partes. Sem acordo não há validade. Né? Certo, Então, perfeito. precisa anuência do empregado para fazer tanto a suspensão do contrato de trabalho como a própria redução da jornada, ou, se não quiser suspender, reduz a jornada de trabalho, proporcionalmente também o salário. E essa redução, como disse, pode ser de 20%, 50% ou 70%, conforme a medida provisória. Perfeito. E o auxílio emergencial é para aqueles que não têm carteira assinada, para os desempregados ou para aqueles que trabalham de forma autônoma, Informais, né? os informais, faz bico, que no Brasil são Isso, milhões de pessoas, né? Que milhões. está na rua e que consegue, sabe, viver 2.000, 1.500, 3.000, aquela coisa insegura, mas se vira. O brasileiro é muito trabalhador, sabe se virar. Mas com essa Verdade. pandemia, isso foi drasticamente afetado. E como ele não tem direito trabalhista, como ele não tem seguridade social, ele está completamente desamparado. Então, o auxílio emergencial é para essas pessoas, né? Muito bem, isso mesmo. E que esteja no cadastro, registrado no cadastro único até o dia 20 de março, como você bem disse, que foi o início da pandemia, né? Isso.
Outro ponto que eu venho deixar aqui claro é o seguinte: aqueles que estiverem enquadrados nas regras da medida provisória do governo federal 927, que modificou férias, feriado e instituiu o home office, trabalho em casa, não tiveram o auxílio emergencial, porque muita gente ficou em dúvida se teriam, né? É. Então eles não tiveram. Não, porque eles têm O auxílio... contrato, né? Eles têm contrato. Pois é, mas muita gente pensou assim, eu vou reduzir minha carga, então Não. Não tem condição, gente. Não é para todo mundo, é só para aquelas pessoas realmente necessitadas, as mais necessitadas. E que não tem contrato de trabalho. E que não tem contrato de trabalho. Pessoal, é muito importante, outra dúvida, doutor, foi o seguinte. Agora, essa redução da jornada é possível também fazer, e também a suspensão também é possível fazer para o trabalho intermitente. Para aqueles que trabalham de forma intermitente, que agora de turnos ininterruptos. Que agora é possível depois da reforma trabalhista, né? Só que ele não, a outra forma dele receber não é quando aqueles trabalhos intermitentes, home office, o intermitente aqui não é continuado. Você trabalha 3 dias na semana, mas você tem um contrato de trabalho. Então, pelo fato de você ter um contrato de trabalho, você não recebe o auxílio emergencial. Você pode receber o benefício emergencial se houver com o seu empregador um acordo de suspensão do contrato ou redução da jornada e do salário. Aí, neste caso do contrato do empregado intermitente, ele recebe R$600 fixos. Entendi. Muito obrigada. Muito Aí bom. Não faz aquele cálculo do seguro-desemprego, não. Aí é um valor fixo de R$600. Entendi. Muito boa a colaboração do senhor. Outra dúvida que me perguntaram, professor, doutor, foi o seguinte. Eu fiz o cadastro naquele aplicativo e chegou negado o meu cadastro. Eu fui lá e fiz a contestação no mesmo aplicativo. Mesmo assim, foi negado. O que é que eu faço? Pessoal, quem fez uma solicitação e fez uma contestação, eu digo para vocês não fazerem outra contestação, porque vai bloquear. Está bloqueando de várias pessoas. Então, o que é que vocês devem fazer? Vocês devem fazer outra solicitação. Deveriam, né? Porque o prazo acabou dia 2 de julho, agora. Mas aí eu expliquei para muita gente que me ligou, eu expliquei, olha, vocês não façam nova contestação. Mas, doutora, tem escrito, o pessoal está dizendo, não faça nova contestação, porque o programa é um programa, você não está conversando com outra pessoa, é um programa que você está conversando, é um computador, são programas já determinados. Se você coloca os dados certos, você vai obter. Se coloca errado, não tem choro nem vela, infelizmente. Doutor Henrique Clay, vamos falar agora sobre a medida provisória 926. Essa medida provisória, ela foi feita, né, e entrou em vigor no dia 6 de fevereiro de 2020, né, para enfrentamento da pandemia aqui no país. Né? Primeiramente, como regra de saúde pública, como implementação da saúde pública, como importância, né, na vigilância sanitária e de regras de condutas que fossem aplicadas aqui no Brasil, e houve várias modificações, certo? Ao longo do tempo, ao longo desses 3 meses, a gente está vendo várias modificações importantes, né? Mas o que eu tenho a destacar aqui é o seguinte: a aquisição de bens, não. Licitações foram colocadas de forma diferenciadas, né? Nós vamos destacar aqui que no processo de pandemia foi que se foi determinado, criado esse auxílio emergencial, né? Então as pessoas não tinham esse conhecimento. Eu acho que ficou assim pouca informação para a população, né? E assim, as pessoas fizeram indiscriminadamente, sem pensar, e aí deu no que deu, né? Muita gente teve seu auxílio negado ou está em avaliação e talvez não recebam, né? Outra coisa,
fizeram algumas perguntas para mim, eu vou repassar para o senhor. Você está falando, Eu sou obrigada. antes disso, você falou do servidor público, tem a questão do PIS/PASEP. É um outro Sim. benefício que se fez agora durante a pandemia. O PIS é para trabalhador carteira assinada. O PASEP é para servidor público. Então, é possível receber um salário mínimo quem é servidor público e que trabalhou o ano todo, 2009, e recebeu até 2 salários mínimos. Então, é possível receber 2019. o valor de 1.045, que é o valor do salário mínimo. O PASEP para servidor público e o PIS para o trabalhador carteira assinada. Mas para todos não, né? Tem Para aqueles que receberam até 2 salários mínimos e que até 2 salários mínimos. no ano de 2019. Pronto. Me fizeram uma pergunta aqui, professor. Responda aí, por favor. Doutora, eu sou obrigada a trabalhar mesmo durante a pandemia? Veja, é obrigatório? Veja, primeiro temos que fazer uma diferenciação entre trabalho essencial e trabalho não essencial, né? Agora, nós estamos no isolamento social que está flexibilizando agora, começando a flexibilizar. Então, existe um decreto governamental, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que quem tem a legitimidade administrativa, né, ou a prerrogativa administrativa por conta do federalismo é o governador. Então, o decreto vale mais, inclusive, do que uma lei federal, neste caso. É claro que é uma coisa diferenciada. Então, o decreto do governador de Sergipe, não sei se a pergunta é de um sergipano, daqui de Sergipe, mas... Foi daqui. O decreto do governador de Sergipe é o que vale. Então, para os ramos da atividade econômica que estão inclusos no decreto, né, não pode as empresas, os empregadores, obrigarem os seus empregados a trabalharem. Porque está proibido abrir, está proibido funcionar. Então, o empregado não pode ir trabalhar. Né? É proibido. Aliás, o empregador não pode abrir a sua atividade. Até quando... E é proibida a demissão também deles? A demissão? Sim, claro. Nesse caso, se o empregador forçar ele a trabalhar contra o decreto, ou seja, indo de encontro ao decreto, e se ele vier a ser demitido, ele pode... Essa demissão é abusiva, né? É claro que pode pedir até uma reintegração. O empregador pode demitir porque ele não tem estabilidade, mas essa é abusiva e ele pode, inclusive, receber multa administrativa, né? Inclusive, não só isso, entendo que ele pode até receber processo criminal por crime contra a saúde pública. Né? Com certeza. Porque ele está descumprindo um decreto que tem como base preservar a saúde pública. Né? E também pedir uma reintegração no trabalho. Exatamente. É discutível uma reintegração por conta da demissão abusiva. Agora, certo. Para os empregados que trabalham em atividade essencial, aí sim, ele tem que ir trabalhar, né? Porque a atividade essencial não foi fechada. E na medida em que houver a flexibilização e os ramos das empresas que forem reabrindo pelo decreto, aí as pessoas têm que entrar lá, mesmo que não seja de atividade essencial. Vai depender muito da evolução, da flexibilização, baseada no decreto do governador do Estado. Muito bem, muito obrigada. Outra pergunta. Eles não... Teve um cliente que disse o seguinte: eu não quero tirar férias agora, doutora. Eu sou obrigado a tirar férias ou posso deixar para depois? Como é que faz? Bom, aí é o seguinte, independente de pandemia, no direito do trabalho brasileiro, direito trabalhista brasileiro, o empregador tem um poder chamado poder diretivo, né? Ele tem, portanto, o poder de dirigir a sua empresa, né? E com isso, porque como ele assume o risco da atividade econômica, ele tem o direito, portanto, a prerrogativa de escolher, de
conceder as férias dentro do prazo legal, dentro do poder aquisitivo, que são de 2 anos, né? Dentro desse período, ele pode entrar na justiça. Não, o empregador pode determinar o período mais estratégico, conveniente para a atividade econômica, para o ramo dele. Ou seja, você não pode, o empregado não pode impor as férias no mês que ele quer. Isso. Não pode. Fizeram uma pergunta aqui na live, Alva Belli, ela fez o seguinte, e com relação aos funcionários públicos? Acho que o senhor falou aí, né? Mas... Em relação ao PASEP. Com relação aos funcionários públicos, Alva Belli, o professor falou, aí o doutor falou, isso, que terá direito àquele que recebe até 2 salários mínimos. Salários mínimos. Quem recebe mais do que isso, não terá direito. Trabalhou o ano de 2019. E trabalhou no ano de 2019. Aí tem direito ao benefício. Aí está coberto pela lei, né? R$1.045, que é o valor do salário mínimo. É o salário mínimo. Pois bem, em 1º de julho de 2020, houve um decreto que regulamentou as regras de previdência social, deixando um pouco do auxílio e agora passando um pouco de regras de previdência social. Sobre ser obrigado a trabalhar, a Alva Belli está perguntando, professor, se o funcionário público é obrigado a trabalhar. Sim, se a repartição dele está aberta, né, se está funcionando, sim, as regras administrativas, conforme as regras administrativas. Né? Agora, veja bem, tem uma particularidade. Para aqueles, tanto servidores como os trabalhadores, que são vulneráveis, estão no grupo de vulneráveis, por exemplo, que ou é idoso, ou é diabético, portador de deficiência, pressão alta, que são o grupo de vulneráveis já indicado pela ciência médica. Diabéticos, hipertensos, fumantes. Inclusive pelas regras do INSS, da Previdência. Cardíacos. Esses estão no grupo de vulneráveis, ou seja, há uma forte probabilidade que, se pegar o vírus, pode vir a óbito. Então, essas pessoas, por questão do direito de preservação da sua saúde, da sua vida, né, eu entendo que ele pode sim, com um atestado médico, com um relatório médico, deixar de ir trabalhar em tempo de pandemia. Mesmo que a sua empresa ou a sua repartição pública esteja funcionando. Com certeza, doutor. Inclusive, eu tenho amigas que trabalham no Tribunal de Justiça e que elas fizeram um requerimento administrativo e foi deferido para elas. Isso. Catarina pergunta, e as grávidas, doutor? O que fazer? Então, as grávidas... Oi, pois não. Pois não, Alva Belli. Foi respondido. E as grávidas, doutor? Sim, então, eu acho que essa questão é também muito delicada para as mulheres grávidas. Seja bem-vinda, doutora Ana Lúcia Aguiar. Nossa vice-presidente. Nossa querida doutora Ana Lúcia Aguiar. Vice-presidente na nossa luta. Não é? É isso aí. Olha, beijo, querida. Beijo, Aninha. Então, eu estava dizendo o seguinte. Em se tratando de mulher grávida, eu acho que deve haver uma preservação, né? E ela deve procurar o seu médico, a sua médica, para que faça um relatório dizendo dos riscos, né? Inclusive para o feto. Então, com certeza. E acho que ela deve ser preservada em casa, no isolamento. Tem duas vidas, né, a ser preservada, né? Isso, exatamente. Então, é uma situação especial. Essa live, sabe, doutor, é uma live que eu trato muito assim de perguntas e respostas para não ficar uma coisa maçante. Então, assim, acho que o senhor já percebeu que é uma live de perguntas e respostas. Muito obrigado, Catarina, por ter feito a pergunta ao doutor Henrique Clay, né? Muito obrigado, vocês todos que estão aqui na live, fazendo parte desse nosso projeto, né? Pegando engajamento. Quero dizer que o doutor Henrique Clay também tem sua página no YouTube, e lá ele vai
fazer um abordamento de questões, muitas questões relevantes. Vocês sigam o Dr. Henrique Clay. Eu também estou com uma página no YouTube, certo? E aqui estamos fazendo lives. Dr. Henrique Clay faz diariamente. Eu não, eu só me arrisco no máximo 3 vezes na semana, certo? É importante vocês seguirem Dr. Henrique Clay, porque realmente é um ícone na advocacia sergipana. É uma pessoa que eu amo, admiro muito, gosto muito de paixão. E é uma pessoa que tem uma sensibilidade com a área social, tem uma vocação nata para estar atendendo aos necessitados. Então, o senhor, para mim, é uma referência, né? Tanto de professor, quanto de pessoa, como de profissional, né? E também por estar sempre abraçando os direitos dos mais necessitados, né, doutor Henrique? Então, Adriana, muito obrigado, estou emocionada com suas palavras tão generosas. Oh, é de coração, é de coração. Eu quero dizer o seguinte, foi a pergunta, eu fiquei sem graça agora, estou vermelhinho, viu? Não fique sem graça. Olha, vamos tratar agora, para deixar o vermelhidão, vamos tratar agora do decreto. O presidente fez um decreto, que o que ele mais faz é decreto, né? Em medida provisória. E agora vamos cumprir, né? Aí ele fez um decreto. Eu quero aproveitar o seu gancho para dizer o seguinte. Eu estou fazendo live todos os dias às 18 horas. Todos Isso. Os dias, até dia de domingo. Então, pessoal, eu quero que vocês... Carão de minha esposa todos os dias, mas tudo bem. A sofrência, né? Tá na sofrência. Às 18 horas, mas, assim, 18 horas, no meu perfil do Instagram, Henrique Clay Oficial. Sigam o Dr. Henrique Clay, tá? E também está sendo transmitido pelo YouTube, também Henrique Clay Oficial. Eu quero em breve fazer esses programas direto da plataforma YouTube. Eu preciso de 1.000 inscritos para isso. Se inscrevam, então, né? Aí os amigos. Vão lá no eu quero que vocês vão lá e se inscrevam em Henrique Clay Oficial, tá? Isso. Não deixem de se inscrever, porque ele tem assim muito conteúdo, muito relevante. Ele traz pessoas de alta capacidade, alto gabarito, e terão vários e vários discursos, como vocês podem acompanhar através da live dele. Eu acompanho quase diariamente, quando eu posso. E assim, são coisas... Ontem mesmo, né, que foi maravilhoso, como a professora Terezinha Oliva. Eu amei. A biografia de Fausto Cardoso. Muito boa, eu amei. Magna, né? Foi uma aula que deixou a gente de boca aberta, deixou nossos corações enternecidos, né? E foi uma coisa assim muito gratificante, porque não é preciso só a gente estar aqui discutindo sobre direito, né? A gente tem que vir fazer um bate-papo, né? Nessa época da pandemia, as pessoas estão muito atacadas, estão muito sensibilizadas, então é bom a gente vir aqui de uma forma mais branda, de uma forma mais leve, e é muito bom o tipo de live que o senhor tem trazido. Eu também procuro fazer, eu acho que o senhor está percebendo, sem muito rebuscamento, sem palavras difíceis, para atender o maior número de público possível, porque meu objetivo é justamente facilitar o direito das pessoas. O nome do meu canal do YouTube é Adriana Celestino, facilitando o seu direito. Então, que bom! Me siga lá, por favor, doutor Henrique Clay. Meu canal, eu digo que é um bebê. Começou a nascer de uma vontade minha de não ficar parada, porque a gente que tem alma de professor, a gente quer sempre estar ensinando um pouco de nosso conhecimento, né? Romeu Aguiar Rio, que eu falei que é bebê. É um bebê porque só tem 5 vídeos. Nasceu, só tem 3 semanas, né? Ele está em gestação. É o meu caso. Mas assim, então, eu estou lá postando aulas. Não são aulas, são vídeos. Primeiro eu comecei sobre direito digital, né? Que eu vou agora receber vou entrar na comissão de direito digital da UAB Sergipe, né? Estou querendo me especializar nessa área, estou estudando muito sobre essa área, que é uma área que eu entendo ser de uma extrema relevância para nós, que somos advogados e profissionais do direito, e para todos como pessoas, cidadãos, né, estarem aprendendo seus direitos. Então, eu já fiz 4 aulas sobre
direito digital, vão lá para vocês darem uma olhada, certo? Falei sobre Lei Geral de Proteção de Dados, falei de como você abrir um negócio virtual, que a gente percebeu agora na pandemia, muitas empresas, né, físicas estão entrando em falência e muitos estão migrando para a era digital. Mas tem gente que não tem um conhecimento do digital e não tem uma assessoria, né, jurídica e técnica capaz, né? Então, a gente está disponibilizando grátis, né, para essas pessoas, microempreendedores digitais. Também nós falamos sobre os fake news, que é uma coisa muito terrível, né? Tem atacado a honra, a imagem, né? Calúnia, crimes de... vários tipos, né, são ocorridos através de fake news. Então, vocês vão lá e olhem. Agora, ontem, no domingo, aliás, nós começamos a falar sobre os direitos decorrentes da pandemia, que aí foi quando eu tratei do auxílio emergencial, certo, doutor Henrique? Bom, mas esse decreto, que saiu agora, dia 1º de julho, ele regulamentou vários outros tipos de benefícios previdenciários e que talvez muitos não estejam sabendo. É uma novidade e que modificou as palavras auxílio-doença, né? Auxílio por invalidez, por auxílio por incapacidade permanente e temporária. Então, muitos não se assustem, aqueles que forem buscar agora, porque o nome vai ser outro, mas vocês vão receber. Quem estiver nas regras, daqueles que tinham as regras para receber o auxílio-doença, vai receber, mas com outro nome. Modificaram para... Foi na reforma da Previdência que modificou esse então, nome. Mas agora foi o decreto, dia 1º, que saiu regulamentando a reforma da Previdência. Isso. Então, a gente está vindo aqui tratar porque muitas pessoas podem não estar sabendo e ficarem alarmadas. Mas agora eu não vou receber, doutora, o auxílio-doença? Vai. Só que agora modificou só o nome. O nome vai ser incapacidade permanente ou temporária. Temporário para os doentes, né? Doença. E invalidez vão ser para os permanentes. Só isso que modificou. Outra coisa, eles vão dar mais ensejo, dar mais ênfase ao tratamento de dados digitais. Apesar de que vão abrir, mas vão dar mais esse tratamento. Né, que eu achei terrível, porque tem muitas pessoas que não entendem. A contagem de tempo de contribuição vai ser modificado. Cadastro de segurados especiais foram modificados. Bolsa Família vai ser modificado, certo? O valor da cota estabelecido em R$ 48,62, desde que o segurado tenha salário de contribuição inferior ou igual a R$ 1.421,56. O salário maternidade, ele traz um novo decreto, traz uma inovação, que permitirá, no caso de óbito do segurado, da segurada, que fazia jus ao recebimento do salário maternidade, o pagamento do benefício restante ao segurado ou segurada que teria direito, ou seja, ao seu descendente, né? Por todo o período, e ao cônjuge e companheiro sobrevivente, caso eles estejam na regra de segurados. Né? O auxílio reclusão, houve uma alteração. Agora, com essa nova regra, somente será devido ao segurado recolhido em regime fechado. Porque a regime semiaberto, eles antes conseguiam, né? Agora não. Agora só em regime fechado, e não poderá ter valor superior ao salário mínimo. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? O que é que o senhor achou? Não, esse decreto ele regulamenta já a reforma previdenciária, né, que foi feita o ano passado. Né, em 2019. E que eu já fiz, já tive a oportunidade de fazer várias críticas a ela. Né? Eu acho que a reforma foi feita, manteve privilégios e cortou muitos direitos da grande massa dos trabalhadores. Principalmente trabalhadores. Mais uma vez a crise econômica do capitalismo tem
transferido para o conjunto da classe trabalhadora o pagamento dessa dívida, né? Então, A sociedade é que está pagando, né? para a sociedade que está pagando. Então, assim, nós, hoje, não há mais como... Muito difícil alguém se aposentar no Brasil, por conta de que se precisa fazer uma contribuição de 40 anos, né? Não se tem no Brasil. E agora, com essa pandemia, agora piorou de vez, porque para você ter uma contribuição de 40 anos, você precisa trabalhar 40 anos. E há uma... Você imagine, fique pensando, professor, aquele trabalhador que trabalha nas lavouras, pense. Pois é. Ele passar 40 anos no sol, tomando sol e chuva, não tem condição. E urbano mesmo também, né? Principalmente os trabalhadores da construção civil, enfim. Mas não é só isso, é a oportunidade de um trabalhador brasileiro trabalhar de forma 40 anos, porque há muito rotatividade de emprego. As pessoas passam um ano desempregado, 6 meses, depois voltam a trabalhar. Nesse período que ele está desempregado, ele não contribui para a Previdência. Então, é verdade. São 40 anos de vida no mercado. São 40 anos de contribuição para a Previdência. Para você contribuir, você precisa estar empregado. É importante a pessoa saber, porque a pessoa confunde, né? A idade com o tempo de contribuição. Então, ele diz assim, não, eu entrei no mercado de trabalho com 20 anos. Então, com 60 eu vou me aposentar. Negativo. Né? Negativo. Você trabalhou os 40 anos. Pois tem que ver se trabalhou os 40 anos, precisa ter 65. Então, na verdade, a contribuição é 45. Então, não vai... ninguém consegue no Brasil, salvo raríssimas exceções, trabalhar 40 anos ininterrupto, né? Na iniciativa privada. E agora, como se fosse um regime escravo. E aliado com a reforma trabalhista, que hoje prepondera a relação de emprego, o trabalho de natureza intermitente e também o trabalho de contrato temporário. Aquele que você contrata por 9 meses, depois demite, ele passa um tempo sem emprego, depois contrata de novo. Isso está previsto na reforma trabalhista, né, de 2018 a 2017. Então, e aí, a tendência no Brasil é que aumente, portanto, a rotatividade do emprego. Se ela já era alta, com um contrato de trabalho por tempo indeterminado, como regra, se passar a ser regra o contrato de trabalho temporário de 9 meses, com 9 meses você demite a pessoa, né? Porque é mais lucrativo. Licença, professor. Assim, é mais lucrativo para a empresa fazer assim. Seja bem-vindo, Padre Anderson. Olha, o Padre Anderson aí. Da paróquia São Pedro Pescador. Então nós estamos abençoados. Essa live está abençoada. Nós estamos abençoados, graças a Deus. Sejam bem-vindos todos que estão aqui nessa live. Eu quero que vocês curtam, compartilhem, né? Lá no YouTube, canal do YouTube, Henrique Clay Oficial, e também Adriana Celestino, né? O meu é um bebezinho, comparado ao do Dr. Henrique Clay, que tem assim... A live do YouTube também abri tem 20 dias. Ah, tá. Nós somos bebezinhos. O meu só tem 2 semanas. 3. Então, nós somos bebezinhos, precisamos engatilhar. Então, vocês nos ajudem, né? A gente precisa de mais inscritos lá no YouTube. É importante as lives que a gente está fazendo, pessoal, porque aqui nas lives, eu digo que aqui é um complemento do YouTube. Porque lá a gente só tem a máquina nos gravando. A gente não tem essa comunicação como eu estou aqui olhando para meu nobre professor, né?
e outras pessoas Obrigado. que possam chamar a gente aqui e a gente vê. Lá a gente só tem a câmera gravando a gente, então é uma coisa muito mecânica. Mas lá a gente tem um tempo de concentração, meditação, de olhar, de ter uma esquematização de uma aula. Porque aqui, como às vezes o bate-papo é grande e fazem perguntas, a gente às vezes se distrai. Mas aqui é uma complementação. Vocês vão lá no site do Dr. Henrique Klein Oficial e vocês vão ver que são vários e vários conteúdos diferenciados e abordados de uma forma mais profunda, né? E eu também, eu lá estou mais concentrada. Aqui é mais um bate-papo, pessoal, para a gente interagir, para a gente chamar um ao outro, para a gente ter uma descontração nesse tempo de pandemia, para a gente ter um feedback se vocês estão gostando, não estão gostando, para vocês fazerem perguntas e a gente responder. Isso é para que serve essas lives, que pelo menos a minha proposta é essa, sabe, doutor Henrique? A minha proposta... Na minha labuta diária de advogado, né? E você sabe, eu sou advogado há quase 30 anos, exclusivamente dos trabalhadores. Então, tem muita gente me recorda dizer o seguinte: e se eu estou com muito medo de trabalhar, eu posso deixar de trabalhar por conta desse medo? Muita gente com medo. Muita gente com medo, né? Aí, assim, simplesmente alegar que está com medo de trabalhar não dá, né? É preciso ter algo a mais. Então, o que é que eu tenho orientado os meus clientes? Eu quero passar aqui para vocês. Se você está com muito medo, você tem que procurar ou médico, né, psiquiatra, ou um psicólogo, para fazer uma consulta. Um atestado, né? E esse médico vai fazer um relatório se esse medo, né, está causando uma ansiedade, e que dá uma ansiedade crônica, e se essa ansiedade crônica pode levar ao pânico. E isso doença. Já justifica não ir trabalhar, ficar em casa por conta do pré-pânico ou da ansiedade crônica em decorrência do medo, que é muito natural. Então, você tendo esta prova, né, tendo este relatório médico, ou muito importante essa dica aí, viu, pessoal? Ou psicólogo, você está aí bem guarnecida, né? Bem amparada para poder faltar ao trabalho. Justificar a falta do trabalho ou pedir para não ir por conta que a questão mental é uma doença. Psicológica, né? Deve ser levada em conta. Psicológica que é grave, que é a doença do século XXI. Né? Claro! Depressão, ansiedade, crise medo, pânico. Isso hoje é a crise do século. Em uma pandemia, né, isso se agrava mais ainda e se expande. Isso é normal, não é, doutor? Porque assim... Agora não dá para dizer, estou com medo, não vou. É preciso ter esse embasamento médico ou psicológico. Um respaldo médico, né? Exatamente. É muito importante essa dica, gostei muito. Né, pessoal? Vocês estão gostando da live? Se estão gostando, diga top, top, top. Então, gostei muito, estou gostando muito das suas dicas, porque realmente vieram tirar várias e várias dúvidas, né? Vocês, dias de segunda, a gente vai estar tratando aqui sobre temas ligados à pandemia. Inclusive, eu já fiz um pedido para vir uma psicóloga. Foi bom que o senhor falou aí. Na próxima segunda-feira teremos uma psicóloga, uma filha de uma amiga minha. Muito obrigada, Eduardo. Top, muito top, Juzinha. Então, na próxima segunda, a gente vai ter uma psicóloga, certo? Para estar aqui, vocês estarem tirando dúvidas. Pessoal, doutor, eu estou sentindo isso, bababá. Vocês vão, essa minha live aqui é interativa, é para vocês conversarem, é para a gente realmente bater um papo, entendeu? Não é uma coisa formal, eu não estou aqui só como advogada, estou aqui para realmente prestar um serviço público, né? E nos ajudar, assim, porque eu falei a uma amiga minha, viu, doutor? Eu disse, a gente fazendo a live, a gente pelo menos não se sente só, não é?
Porque a solidão decorrente dessa Covid é terrível. O isolamento Adriana, social. eu comecei a fazer minhas lives todos os dias às 18 horas, tem 20 dias, faz hoje. Aham. Eu estou E curtindo, a estou gente, adorando. eu estou percebendo que o senhor está Porque a gente vai entusiasmado. batendo papo com um, com o outro, É, tem revendo amigos pessoas que que a gente não participam. via, tem Exatamente, pessoas que a gente exatamente. não via e está vendo agora. E E a assim, gente eu estou aprende podendo. muito também, né? Aprende muito. Aprende demais. E assim, o É. que está sendo muito importante, que eu estou percebendo, uma coisa positiva nessa pandemia, é que a gente nunca viu na história tantos cursos grátis, tantas palestras grátis, profissionais abalizados, né, que vêm assim dar suas dicas grátis. A gente está aqui, eu e o doutor Henrique Clay, prestando consultoria grátis, minha gente. Então, por favor, se orientem, se orientem, venham para as nossas lives, que a gente está fazendo isso grátis, entendeu? É uma forma de vocês estarem se inteirando dos seus direitos. Não é todo mundo que tem essa disponibilidade, nem tem essa vontade. Somente aqueles guerreiros e que realmente gostam, né, de entregar os seus conhecimentos. Nós que somos, temos almas de professor, como o doutor Henrique Clay tem alma de professor, a gente fica assim, eu fico com o peito, meu Deus, eu estou querendo falar, eu estou querendo falar. Então, através dessas lives, a gente tá botando para fora, eu estou me sentindo muito melhor, sabe? Estou me sentindo útil para as pessoas, e as pessoas estão dizendo, estão dando esse feedback para mim, tenho certeza que para o senhor também nem se fala, né? Porque seus conhecimentos são demais. Obrigada, Juzinha, por sempre estar participando das minhas lives. E é uma pessoa muito querida de Itaporanga da Ajuda. Eu tenho muitos clientes também lá em Itaporanga da Ajuda, né? Que eu sou advogada da ativa de lá e também advogo como particular lá. Então, seja bem-vindo, Alexandre Gouveia. E vocês todos da minha live, percebam que aqui a gente trata de uma forma simples, facilitada, para realmente qualquer tipo de pessoa. Não precisa você ser da área de direito. Eu digo que para assistir minhas aulas, para assistir minhas lives, é só ter boa vontade. É só ter boa vontade. Vem com a gente que o sucesso vai para cima. Não é, doutor Henrique? Porque a gente está aqui, justamente, ó, eu achei bonito agora a risada que ele deu, a gente está aqui para satisfazer, para as pessoas ficarem mais alegres, para a gente ter uma interação, né? Porque chega dessa coisa monótona, né, de dizer o que é o direito, só dizer puro e a pessoa não entende às vezes, sabe? Se a gente A for gente tem falar que na conversar língua... sobre diversas coisas, né? Já É, dizia Pontes de Miranda, né? Eu nunca esqueci dessa frase genial de Pontes de Miranda. Pontes de Miranda, um grande jurista de renome internacional brasileiro, alagoano. Ele dizia o seguinte, Adriana: não sabe direito quem só sabe direito. Ou seja, isso. ele ensinava os seus alunos de direito. Ou seja, não sabe direito quem só sabe direito, quer dizer, não adianta a gente ficar bitolado na técnica jurídica. Quem Perfeito. sabe direito é quem consegue ler literatura, sociologia, ciência política, e se Psicologia. relacionar com psicologia, e quem sabe se relacionar socialmente. Entendeu? Isso. Porque a relação com as pessoas são quem mais me ensinam. Todas elas. Grande Eduardo Araújo. Não precisa ser Boa formada, noite. não. Né, Adriana? Não precisa ser É. formada. Até o mais simples das pessoas, humildes pessoas, nos ensinam todos os dias. Né? A sabedoria, né? Como meu pai é uma pessoa muito sábia. Meu pai diz assim: a sabedoria, ela nasce com a pessoa. A educação se aprende na escola, não é isso? Então, a gente tem a sabedoria popular, a gente tem pessoas que a gente diz assim, não são formadas, tudo, mas tem uma sabedoria e tem uma coisa tão bonita para entregar para a gente, aquela alma, aquela presença de espírito, sabe, que nos conforta, nos deixam alegres, nos deixam mais leves, e tem outras que, infelizmente, tem doutorado, pós-doutorado e sei lá, a gente vai conversar e sente uma coisa pesada, não é?
Então, eu Né? sempre prezo por isso, por estar dando valor às pessoas. A gente só tem 27 segundos. Eu agradeço a todos, agradeço o meu amigo, Dr. Henrique Clay Andrade. Seja sempre Eu que bem-vindo às agradeço. nossas lives. Espero que um dia também eu possa participar de alguma. E Claro. conto com a presença de todos, certo? Para as próximas lives. Muito obrigada. Valeu.